Boa tarde. É um prazer receber todos vocês aqui. Hoje nós estamos recebendo o André Lemoine, que é coordenador de engenharia de aplicação da Daikin Ar-Condicionado Brasil. A Daikin nos apresenta hoje e também a Tintas Coral. Seja bem-vindo, André. Boa tarde, boa noite, Maria Célia. Boa tarde, boa noite para todo mundo que está aí presente. Primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade de vocês cederem um espaçozinho na agenda de vocês, que a gente sabe que é muito corrida, todo mundo na correria trabalhando, para poder participar dessa conversa. Como eu já disse na semana passada, não é uma aula, não é um treinamento, é algo bem descontraído, vamos fazer um bate-papo gostoso, para que vocês consigam assimilar mais conhecimento do que é o ar-condicionado para poder aplicar nos projetos de vocês, nas obras de vocês e ter material, ter conhecimento para poder questionar aquilo que está sendo feito. É isso aí. Vou compartilhar a minha tela. Antes de você começar, sempre acabo não falando, mas quem tiver questões, nós vamos ter meia hora no final para responder as questões de vocês. Então, utilizem o chat para apresentarem suas dúvidas. Aproveitem que o André conhece muito. Então, voltando um pouco naquilo que nós já havíamos falado na semana passada, a tal da frase de impacto sobre o que é ar-condicionado. Então, para que a gente tenha conteúdo e não aceite tudo aquilo que falam sobre ar-condicionado, a gente tenha conteúdo para saber questionar e não deixar na mão de muitas empresas que dizem ter know-how, mas na verdade a gente acaba sofrendo bastante em projetos. Então, a conhecermos a verdade sobre o ar-condicionado e saber questionar aquilo que a gente está entregando para o nosso cliente num projeto, tá? Na semana passada, nós falamos sobre a Daikin no mundo, o conceito do que é VRV, o porquê do mais caro e o porquê ocupa mais espaço no forro. Isso, para quem não conseguiu assistir, não teve oportunidade, foi disponibilizado no YouTube da ABD, está lá, inclusive, em aberto, então fiquem à vontade para aquele conteúdo. Quem tiver assistido a semana passada e tiver dúvidas referente àquilo que a gente conversou semana passada, pode lançar no chat também a respeito da semana passada. A gente vai fazer um apanhado geral e esclarecer tudo para vocês. Hoje, nós vamos focar em falar um pouco da atuação da empresa Daikin no Brasil, um pouquinho mais sobre o conceito, vamos relembrar um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre o VRV, abordar o tema de saúde, qualidade do ar e sustentabilidade, e qual seria o melhor tipo de ar-condicionado. E como bônus, que não estava na nossa programação, que eu prometi na semana passada, vamos falar um pouco sobre como a gente pode, o que a gente pode fazer ou deixar de fazer na questão de tentar esconder condensadoras em projetos que a gente não tem área técnica disponível específica para ar-condicionado, tem que se adaptar em varandas, varanda gourmet, esse tipo de coisa. Então, a Daikin no Brasil. Como eu falei semana passada, a Daikin é uma empresa japonesa que foi fundada em 1924 em Osaka, e ela está presente nos 5 continentes. E aqui no Brasil, embora ela tenha atuação antes dessa data de 2011, a gente já tem projetos com equipamentos Daikin que datam aí de 20, 25 anos de idade, que estão sendo retrofitados agora, inclusive, os equipamentos têm uma vida útil bastante longa. Em 2011, a Daikin resolve interromper a questão de trabalhar com um parceiro importador e distribuidor no Brasil e traz a empresa para trabalhar com estrutura própria no Brasil. Em 2014, passando brevemente, nós inauguramos a fábrica em Manaus. Em 2018, os novos escritórios de showrooms. 19, nós inauguramos um centro de treinamento aqui em São Paulo e os showrooms de outras capitais. E agora, como novidade, para quem ainda não sabia, em 2021, a Daikin pegou aquele terreno onde nós tínhamos um galpão A, locado para a nossa linha de produção. Nós adquirimos a planta de Manaus, então a fábrica, a Daikin, acreditando no potencial brasileiro, adquiriu
o terreno, o imóvel da fábrica, e não só o imóvel onde está instalada a fábrica, mas também o terreno do mesmo tamanho, equivalente, ao lado, para já trabalhar com ampliação de linha. Então, muitos equipamentos que hoje são importados, ao longo de alguns anos, vão ser produzidos aqui também. Manaus hoje sustenta a produção dos splits e mini-splits, e os multi-splits. Sem entrar muito em detalhes, só nos pontos principais, a Daikin Brasil hoje tem, inclusive o número está um pouquinho desatualizado, já são cerca de 450 colaboradores no Brasil. Outro dado importante, nós temos 15 mil metros quadrados de área de estoque, divididos em 3 endereços no Brasil. E o estoque de peças são mais de 42 mil itens que a gente tem em estoque de peça. Isso é para atender a demanda e não faltar peça de reposição. 99% das peças classe A temos a pronta entrega, que são as peças classe A, aquelas que são essenciais ao funcionamento do equipamento. Então, sem ela, o equipamento não funciona de jeito nenhum. Então, todas essas peças classe A, nós temos praticamente todas em estoque. E as demais que o equipamento funciona, embora precise de reposição, temos uma grande quantidade também, então são 42 mil peças. Ainda falando de estrutura, Daikin Brasil. Essa foto, inclusive, ela tem que ser trocada. Eu não tenho foto, como nós estamos ainda em home office, o nosso showroom passou por uma revitalização já, então esse showroom que nós temos a foto, ele já foi um pouco modificado. Vocês podem perceber aí que é um espaço interessante e aberto a todos os clientes, a todos os membros da ABD, ao público em geral, como forma de você trazer o seu cliente para que ele possa visualizar. A gente tem locais ambientados, como dormitório, sala, uma varanda, uma cozinha, então, e equipamentos instalados. Então, a gente consegue visualizar e mostrar para um cliente que é uma pessoa muito leiga a questão de como isso daí poderia ficar no projeto dele, tá? E além do showroom e da matriz, que é ali próximo do metrô Butantã, nós temos showrooms e filiais em Pernambuco, Recife, Brasília, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Este aqui é outro bastante interessante e bastante utilizado, é o nosso showroom móvel. Então, em havendo eventos dos nossos parceiros, dos nossos clientes, lançamento de empreendimento, entregas de chave, ou mesmo algumas feiras, algumas exposições que a gente não julga tão relevante montar um stand, mas a gente monta numa área externa alguma coisa mais atrativa para mostrar daqui. Nós temos um showroom móvel também à disposição de todos vocês, para que a gente, mediante agendamento, consiga levar esse showroom móvel a um empreendimento, a um lançamento, a um evento de vocês. E basta um agendamento e a gente leva uma equipe, inclusive, para fazer toda a ilustração de produtos, e é uma coisa bastante interessante e compacta. O centro de treinamento, que, inclusive, esse nosso bate-papo que está sendo online, a princípio era previsto para ser feito no nosso centro de treinamento de São Paulo. Ele, por questões ainda de compliance de segurança dos nossos funcionários, nós ainda estamos em home office, e agora que está se começando a liberar o trabalho presencial, então nós achamos que, por bem, por segurança, pela concentração de pessoas, nós transferimos esse evento para online, mas já fica o convite a quem quiser e puder, fale com a gente para ir conhecer o centro de treinamento, é ali perto do metrô Barra Funda, são 2.100 metros quadrados, que a gente tem todos os equipamentos de todas as linhas, todo o line-up daqui instalado, e a gente consegue fazer um treinamento para 160 pessoas por dia. Então, ele visa não só mostrar um line-up para o cliente, mas também, principalmente, capacitar empresas de instalação, de climatização, a estarem aptas a trabalhar com equipamentos Daikin. É esse o grande objetivo do nosso centro de treinamento. Isso nós já falamos na semana passada sobre o line-up completo da Daikin, em todas as linhas. Nós temos equipamentos que atendem qualquer tipo de projeto. E semana passada eu citei alguns cases ao redor do mundo
e hoje eu trouxe pontuais cases no Brasil. Então, estádio Maracanã, a Torre Santander ali do lado do Shopping JK, o estádio Mané Garrincha em Brasília, entre outros, Mackenzie, nós fizemos muito fornecimento no Mackenzie, em todas as unidades de São Paulo do Mackenzie e fora de São Paulo também. O recém-inaugurado, que eu digo cerca de 2 anos e meio, o Hotel Fairmont Copacabana, que é referência em Copacabana. Temos muitos projetos de residência de alto padrão na Fazenda Boa Vista, Fazenda da Grama, Quinta da Baronesa e aí o edifício São Paulo, que é um dos mais recentes da São José, mas nós temos muitos cases de edifícios, muitos apartamentos instalados com a tecnologia daqui. Volto a reforçar aquilo que Maria Célia disse. Em caso de questionamento, dúvidas, lancem no chat que nós teremos meia hora para esse bate-papo. Um pouco mais sobre VRV. Então, voltando um pouquinho naquilo que a gente falou na semana passada sobre VRV, para se determinar a capacidade de um equipamento para um determinado ambiente, independente de tecnologia, VRV, mini split, multi split, água gelada, seja qual for, tomar um certo cuidado naquela questão que todo mundo trabalha de tantos mil BTUs por metro quadrado. Então, termos a consciência de avaliar não só a questão de aquilo que a gente está acostumado a usar em termos de capacidade por ambiente, mas que tipo de ambiente a gente está atendendo para ver o conceito de carga térmica. Então, para se determinar a capacidade de um equipamento, tudo isso depende das fontes internas de calor, que são pessoas e aparelhos elétricos, e aquilo que a gente tem de ganho de calor pela construção, pela arquitetura do ambiente, que são paredes, janelas, telhado, piso e portas. Então, se eu estou entre andares, o andar de cima ou de baixo ele não é climatizado, tudo isso daí, há uma transferência de calor que tem que ser levada em conta para a gente climatizar o ambiente. E, falando em questão de equipamentos, tecnologia e projetos, se você trabalhar numa edificação com 4 equipamentos, a gente tem que trabalhar sempre com splits a plena carga. Então, nessa primeira figura à esquerda, a gente tem aí um caso de 45 mil BTUs instalados em condensadoras unitárias, uma unidade interna trabalhando com uma externa, enquanto que nos projetos de VRV e de multi-split, nós conseguimos trabalhar a questão de simultaneidade de utilização. Então, determinados horários do dia, alguns ambientes exigem carga de equipamento total versus outros que não estão recebendo insolação direta, não estão trabalhando a plena carga. Então, trabalhando-se com uma unidade condensadora, seja de multi-split ou de VRV, ele consegue compartilhar essa carga que a condensadora distribui. Então, você consegue trabalhar com uma unidade externa numa capacidade menor do que a soma das internas. E para que serve isso? Eu consigo, além de reduzir quantidade de equipamentos que poluem fachada, eu consigo reduzir toda a minha infraestrutura de elétrica, que é muito importante. Então, eu tenho uma demanda de elétrica muito menor, disjuntores menores, uma quantidade menor de disjuntores para as condensadoras, porque eu estou concentrando tudo num único ponto. Então, muitas vezes, você comparando simplesmente só o preço do equipamento, que é um pouco mais caro, você não está comparando a questão de o que eu estou economizando em infraestrutura da obra. Isso é bastante importante. Multi-split é aquela condensadora, aquela única unidade externa que atende até 5 ambientes internos e é um sistema multitubos. Então, sai da condensadora sempre um par de tubos para cada unidade interna. Então, a infraestrutura é um feixe de um apanhado de tubos que ocupa bastante espaço. Se eu tiver 5 unidades internas, são 10 tubos que mais isolamento ocupa uma área muito grande, versus o VRV, que sai com um único par de tubos da unidade externa e distribui tudo isso daí como se fosse uma distribuição de hidráulica, atendendo a cada unidade interna. Então, a infraestrutura de tubulações ela já ocupa um menor espaço, seja no forro, seja no shaft, seja
por onde ela estiver passando, você consegue ter uma infraestrutura mais enxuta. Voltando a falar a questão de VRV e VRF, VRV foi uma tecnologia lançada, patenteada e desenvolvida pela Daikin em 1982. Então, VRV somente a Daikin usa por ser patente, e os demais fabricantes que usam a mesma tecnologia usam o VRF. Então, VRV, volume de refrigerante variável, e VRV, volume de refrigerante variável, versus VRF, fluxo de refrigerante variável. Mesma tecnologia, dois nomes. E o VRV Home, que é um lançamento, é um dos mais novos da família VRV, que veio para tornar um pouco mais acessível a tecnologia a projetos onde o multi não é possível, o mini split é inviável, a questão de vários condensadores. Então, o VRV Home nada mais é do que uma condensadora com um pack de até 6 unidades internas, e somente o Highwall. A gente não disponibiliza nesse pack do VRV Home outros tipos de unidade interna de outros modelos, então é sempre o Highwall, e com aquele header pack que é a caixa de distribuição. Então a gente vai falar um pouquinho dele um pouco mais para frente, que é uma configuração que, além de ter um custo desse kit muito mais acessível e disponível para qualquer tipo de obra, num preço muito similar ao de multi-split, eu tenho a vantagem de ter essa caixa de distribuição onde eu evito fazer soldas na obra. Então, é uma obra muito mais limpa, muito mais rápida e sem o risco de incêndio, principalmente, e de emissão de gases tóxicos. E daí a gente já entra na questão de sustentabilidade, que também vamos falar do VRV Home. E, em se trabalhando com multi-split e com VRV, a gente evita esses casos aí da poluição de equipamentos na fachada que acabam com a estética de um prédio, acabam com a questão de harmonia de uma fachada, e temos aquela paz de espírito, que eu costumo dizer, em se concentrar todas as unidades de VRV, todas as condensadoras, num único pátio técnico com condensadoras, ou uma única condensadora na varanda versus várias na varanda. Andando um pouquinho mais, o VRV Fit e o Inova, eles compartilham dos mesmos tipos de unidades internas. O VRV Fit, ele tem capacidades reduzidas, vão até 12, 14 HPs. O Fit, ele atende um comprimento máximo de tubulação até 300 metros. O desnível máximo, então, eu posso colocar várias unidades de VRV Fit na cobertura e descer para atender andares, num desnível de até 50 metros. O VRV Inova já é um equipamento mais robusto para obras um pouco maiores, também a mesma tecnologia, mesmas unidades evaporadoras. Eu consigo até 1.000 metros de tubulação. E o desnível, então eu consigo criar um pátio de condensadoras no topo do prédio, ou então no térreo, e esse desnível pode ser de até 90 metros. E o VRV Home, que é um equipamento um pouco menos robusto e que, como eu disse, veio para trazer mais acesso ao VRV a outros tipos de obra, ele permite um comprimento máximo de tubulação de até 100 metros com desnível de 30 metros. E ele já é entregue esse kit de condensadora, até 6 evaporadoras, controle remoto e o header pack. André, como que eu faço isso? São muitas questões de desnível, metros, distribuição, que eu posso, que eu não posso. O seu projetista de ar-condicionado, ele tem acesso gratuito ao software da Daikin. Então, você senta com seu projetista de ar-condicionado, com seu instalador de ar-condicionado, que também projeta, e passa as suas necessidades para ele. Ele vai lançar isso daí no software de seleção, e, não havendo nenhum impedimento via software em continuar, está totalmente dimensionado e apto para se instalar o seu sistema VRV. Então, não se preocupe na questão de dá, não dá, quantos metros alcança desnível, tudo isso daí o software te avisa caso tenha algum problema.
Então, havendo alguma outra questão de VRV que não ficou muito claro, a gente faz esse bate-papo nos esclarecimentos depois, na última meia hora. Havendo necessidade de não lembrou de lançar no chat agora, mandem e-mails para a BD ou para mim, que a gente vai fazer, vai responder as dúvidas de vocês. O assunto bastante importante, bastante interessante, saúde, qualidade do ar e sustentabilidade. Então, vamos entrar nesse mérito de o que a Daikin oferece, o que a Daikin sugere, o que a Daikin tem para te atender em questão de saúde, qualidade e sustentabilidade. E deixando claro que não estamos, de forma alguma, trabalhando em vender Daikin aqui. O que a nossa missão e a minha missão na engenharia de aplicação é trazer, compartilhar experiências e conhecimento para que a gente possa trabalhar bem o conceito de ar-condicionado, independente de com quem você esteja instalando. Então, saúde, qualidade e sustentabilidade, e o que a gente tem para falar disso. O que todos os sistemas de ar-condicionado de conforto têm em comum? A gente chama de confortos que atendem escritórios, edifícios corporativos, residências. O que é o conceito de ar-condicionado? Então, pela Wikipedia, condicionamento de ar envolve o tratamento do ar na questão de 4 grandezas muito importantes. Então, temperatura. A gente tem que dimensionar equipamentos para estarem de acordo para as necessidades de aquecimento ou de resfriamento desse determinado ambiente. Umidificação. Então, o condicionamento do ar envolve também a questão de umidade relativa do ar. Nos casos de equipamentos mais simples, não existe controle específico de umidade. Então, o ar-condicionado por si só ele trabalha desumidificando o ambiente, e havendo necessidade de controles de níveis de umidade, a gente parte para outros tipos mais complexos de sistemas que já fogem um pouquinho do que a gente está conversando hoje. Mas a Daikin tem todo o line-up para isso. Limpeza e movimento. Então, ventilação, renovação e filtragem. Isso que é o mais importante na questão de mantermos a saúde de um prédio. Não podemos simplesmente colocar equipamentos para refrigerar o ambiente, virar as costas e falar, está tudo ok. Não está tudo ok. Como é que fica a questão de um ambiente onde todo mundo está compartilhando daquele mesmo ar, respirando aquilo? Então, há necessidade de renovar aquele ar dentro do ambiente, sim. Movimento, então, circulação e distribuição. Vazão de ar é algo muito importante a ser considerado para o conceito do ar-condicionado. O ar-condicionado não existe sem levar em consideração circulação e distribuição de ar, vazão de ar, a distribuição uniforme do ar no seu ambiente para que todo o seu ambiente tenha as mesmas características e condições de temperatura. Então, a distribuição do ar é muito importante, e nada disso funciona se a gente não tiver a conservação do ambiente com um plano de manutenção preventiva, que muitas vezes, para o ar-condicionado, ela fica em segundo plano, mas ela é muito importante, conservação e manutenção dos equipamentos e do sistema, não só para garantir uma maior vida útil do equipamento, mas também garantir a saúde e integridade do seu ambiente condicionado. Então, o que todos os ambientes, todos os sistemas têm em comum necessita-se, sim, de um profissional habilitado e capacitado, seja o seu instalador, que também desenvolve projetos, ou seja, um consultor ou um projetista cuja expertise é somente trabalhar projetos e entregar o projeto pronto para alguém instalar. É necessário que o sistema tenha projeto para que haja uma instalação perfeita na questão de não só atender em termos de temperatura e qualidade do ar, mas também na renovação. Em casos de residência, talvez não haja necessidade, dependendo dos ambientes, um dormitório onde dormem 2 pessoas, você trabalha com sistema mecânico para fazer essa renovação de ar. Muitas vezes, a abertura e fechamento de portas, frestas e vãos de janela, isso daí já é o suficiente para manter uma renovação de ar no ambiente de um dormitório. Mas a gente pega aí, por exemplo, muitos imóveis de alto padrão em que, dentro de um apartamento,
a pessoa tem um ambiente de home cinema que tem poltronas ali para 16 pessoas, numa sala de cinema mesmo. Então, é uma concentração muito grande de pessoas, um público muito grande, e a gente precisa, sim, tomar cuidado nesses casos em promover a renovação de ar para questões de saúde. Então, a renovação de ar é necessária somente para atender a legislação? A renovação de ar existe para atender a legislação, tudo que é referente a normas brasileiras, Anvisa. Isso pode, numa fiscalização de vigilância sanitária, dependendo da ocupação do seu ambiente, te acarretar multas ou interdição de uma área, no caso de escritórios, esse tipo de coisa, se você não tiver um ar saudável. Mas o principal, o mais importante, não é simplesmente se precaver de levar multa, é ter um ar em condições respiráveis, em condições ideais, para que a gente não tenha uma concentração de CO2 prejudicial e a gente consiga ter uma renovação de ar, que já é constatado que a renovação de ar é aquilo que te traz a segurança em diluir, em tirar elementos nocivos à saúde, principalmente o coronavírus. A Daikin possui equipamentos para isso. Então, no caso de ventilação e qualidade do ar inerentes ao sistema VRV, nós temos evaporadoras que trabalham com 100% de ar externo. Então, em vez de haver essa recirculação do ar tratado, ela capta o ar 100% do ar externo e trabalha e refrigera esse ar para jogar no ambiente. Geralmente isso daí é feito como um pré-resfriamento do ar. Então, eu trato esse ar de renovação para inserir no ambiente climatizado e eu evito aí jogar o ar totalmente quente dentro do ambiente. Eu faço esse pré-resfriamento do ar antes de inseri-lo no ambiente. E o recuperador de calor? Nós, sendo bem simplório na explicação, o que acontece? Muitas vezes você está insuflando uma certa quantidade de ar dentro do ambiente e o ambiente ele nunca vai ficar em pressão positiva, a não ser que você queira, e daí já são outros tipos de sistemas específicos para isso, mas você sempre, ao inserir um ar renovado no ambiente, parte daquele ar que já está tratado, climatizado, refrigerado, como ar-condicionado, você está expurgando, você está jogando fora. Então, você tem um ar a 22 graus sendo jogado fora e você está inserindo no seu ambiente o ar a 35. Então, para que a gente tenha um aproveitamento dessa energia que já refrigerou o ar que a gente está jogando fora, existe esse elemento que é o recuperador de calor, onde, sem contato físico das partículas de ar, você faz a troca térmica entre eles. Então, em vez de você inserir o ar a 35 graus dentro do seu ambiente tratado, você faz essa troca térmica com o ar que está sendo jogado fora e consegue inserir o ar numa temperatura um pouquinho mais baixa, e isso reduz a capacidade total do seu sistema de ar-condicionado. Você tem que refrigerar menos ar para trabalhar. E, além disso, para garantir qualidade e saúde do ar, a Daikin tem como empresa parceira, empresa irmã, empresa do grupo, a American Air Filter, que trabalha com a fabricação de filtros de ar. Outro item importante que foi trazido recentemente, nessa época de pandemia, para o Brasil, já vinha sendo comercializado um pouquinho antes lá no Japão e agora ele está disponível para venda aqui no Brasil, é a tecnologia Streamer. Então, muitos de vocês já devem ter visto aqueles tratamentos de ar que se põem dentro de sistemas de ar-condicionado, dentro de equipamentos com lâmpadas UV, esse tipo de coisa, que tem essa promessa de destruir elementos nocivos à saúde. O Streamer, ele não é uma lâmpada UV, ele faz uma descarga de elétrons em alta velocidade no sistema. Esses elétrons de alta velocidade se chocam com as partículas dos elementos nocivos e através dessa descarga de plasma, ele decompõe a substância nociva. Então, diferente de um sistema de lâmpadas UV que simplesmente neutraliza a ação
de um vírus, de uma bactéria, e ela continua neutralizada, porém, no ambiente. O sistema streamer, ele decompõe a substância, inclusive, ao núcleo. Então, ele realmente destrói essa partícula nociva. E ele é eficiente contra o coronavírus, isso testado em Universidade de Tóquio, neutraliza até 99,97 em 3 horas de utilização. O streamer nós temos na capacidade, nas configurações, para serem acoplados em equipamentos K7 round flow, que são aqueles de fluxo 360 graus, em equipamentos dutado, e para quem já tem um sistema que está Daikin, que está operando e não tem condições de fazer uma intervenção na obra para acoplar isso daí numa máquina dutada ou no cassete, a Daikin disponibiliza também o purificador, que é um equipamento muito parecido com o circulador de ar, que faz o mesmo efeito de tratar o ar e destruir esses elementos nocivos através do streamer, e ele é ambiente. Então, ambientes onde eu já tenho o sistema instalado, eu consigo utilizar o streamer para fazer essa purificação do ar. Outra coisa muito interessante, a maioria dos equipamentos da Daikin vem com muita automação embarcada, então, principalmente nos sistemas VRV, nós temos as controladoras, a interface de automação, em que eu posso controlar outros itens da obra. Então, além do próprio ar-condicionado, eu consigo integrar no meu hardware de automação da Daikin. O ar-condicionado ele já vem com a tecnologia embarcada, é simplesmente plug and play. Você adquire esse hardware e conecta o seu ar-condicionado, ele já está preparado para ser automatizado. Mas você consegue trazer outros itens de obra que não são inerentes ao ar-condicionado. Por exemplo, você consegue trazer leitura e acionamento e status de sistemas de ventilação. Então, você pode colocar sensores de CO2 numa garagem de um edifício. Então, através da leitura de concentração de CO2, ele aciona o seu ventilador. Então, é um sistema bastante complexo. Eu consigo controlar, para você ter uma ideia, bombas de recalque do reservatório do prédio pela automação do ar-condicionado. Então, muitas vezes, a automação do ar-condicionado Daikin, ela te oferece essa possibilidade de eu abrir mão de contratar um projeto de automação, um BMS, um específico, e eu posso integrar itens pequenos de automação do edifício na própria automação Daikin. Iluminação, todo esse tipo de sistemas mais simples eu consigo integrar junto com a automação Daikin. Lançamento do ano passado, essa automação que veio para revolucionar na questão de garantir um ambiente saudável, é o Heiri. Não vou entrar muito no mérito dos detalhes dele, porque já envolve algo muito mais técnico e não é essa a nossa intenção nesse bate-papo. Mas o Heiri, ele traz sensores já integrados e é toda automação integrada. Então, além do básico da automação, que é controlar todos os seus ambientes e equipamentos, eu consigo verificar o funcionamento de cada uma das unidades que você tem nos seus ambientes dentro do seu projeto. Consigo identificar saturação de filtro, filtro sujo, defeitos. Então, tudo isso daí ele já é verificado no Heiri. Ele ainda tem sensores que acompanham 5 diferentes medidas da qualidade do ar. Então, ele faz monitoramento de temperatura, umidade relativa, o PM2.5, que são a concentração de partículas de diâmetro inferior a 2.5 microns no ambiente. Então, ele te dá essa questão de concentração de particulado. O TVOC, que é a concentração de gases de compostos voláteis no seu ambiente, que são nocivos à saúde, e a concentração de dióxido de carbono. Então, num único controlador de custo muito pequeno,
em relação ao montante de uma obra, você tem todos esses pontos monitorados. Isso daí é o que a Daikin trabalha para garantir que no seu empreendimento, no seu projeto, se tenha um ar mais saudável, mais bem respirado. Outra questão bastante importante no quesito sustentabilidade é aquilo que a gente já oferece naquele pacote, naquele kit do VRV Home, que é o DGT. Isso daí em todos os sistemas de VRV da Daikin ele pode ser usado. Então, o que é o método tradicional? Eu levo todas as tubulações de cobre para a obra e monto a infraestrutura em campo, com aqueles funcionários pendurados em andaime, fazendo solda na altura. Então, você fazendo a solda em campo, além de você precisar de um contingente maior de pessoas dentro da obra, a sua obra ela se estende, você tem muita gente na obra e você está trabalhando com solda, que além de emissão de gases de solda, que já tem a ver com a questão do quesito de sustentabilidade, você corre o risco de uma fagulha, uma faísca causar um incêndio na sua obra que ainda nem foi inaugurada. Enquanto que o método PPM, em se traduzindo em inglês, é um método preciso de tubulação da Daikin, você transfere toda essa mão de obra para a bancada. Então, através de análise de projeto, onde você já vê todo o traçado de tubulação, você já leva todos esses kits de pedaços de infraestrutura prontos para a obra, e você tem conexões rápidas que você usa ferramental para unir, e você não tem principalmente a solda na obra. Então, você, além de garantir uma infraestrutura de melhor qualidade, zero solda, zero emissão de gases, zero risco de incêndio, você tem uma agilidade na obra. Então, enquanto outras frentes de trabalho estão lá trabalhando e o ar-condicionado não pode entrar, o ar-condicionado já está trabalhando em bancada, em oficina, montando toda a infraestrutura. Liberou para o ar-condicionado entrar, é um processo muito rápido de montagem, então você ganha muito tempo na obra, além da questão de manter uma qualidade de trabalho. Então, no método convencional, aqueles pontos onde eu tenho as derivações do VRV, cada uma delas são 3 pontos de solda, vezes 2 tubos, então para cada evaporador eu tenho 6 pontos de solda, versus trabalhar com o header pack. Então eu chego através dessas conexões rápidas de DGT até o header pack, e dele eu derivo para as evaporadoras simplesmente por conexão sem solda. Então, além de se ganhar muito tempo, se ganha em qualidade e se ganha em sustentabilidade na questão de emissão de gases e zero solda. E não deixando de falar na questão de saúde e sustentabilidade, aquilo que a gente falou, precisa de alguém para cuidar, para zelar que o ambiente esteja sendo, que o seu sistema esteja atendendo a contente, esteja limpo, para garantir a questão de não só vida útil do equipamento, mas também a questão de saúde dos ocupantes. Então, o PMOC, Plano de Operação e Manutenção e Controle, ele é uma exigência da portaria do Ministério da Saúde, pode ser feito por equipe própria ou terceirizada, sendo que essa equipe própria ou terceirizada, ambos têm que estar aptos a fazer o trabalho. O responsável pelo PMOC, ele tem que ser um técnico registrado no CREA, e ele é responsável por implantar, garantir a execução, manter histórico dos procedimentos que foram feitos nessa limpeza, nessa manutenção do sistema, e divulgar esses procedimentos aos ocupantes do ambiente, ou divulgar procedimentos de como se deve trabalhar no sistema de ar-condicionado para manter a integridade dos equipamentos e do ar. Você pode ser punido? Pode ser punido. O PMOC ele é uma exigência em prédios de alta ocupação, então edifícios corporativos, principalmente escritórios. Se você não tiver esse plano de manutenção, você corre o risco de receber uma visita de fiscalização e receber uma multa por não ter o seu PMOC.
desculpem aí a questão de estar me aprofundando muito nesse sistema, mas ele é bastante importante a gente falar de saúde, qualidade e sustentabilidade. Uma das coisas bastante importantes para vocês que são os formadores de opinião, são os especificadores, estão trazendo o sistema de ar-condicionado para o seu cliente, etiquetagem do Inmetro. Então, não basta hoje se olhar e ver, é celular, é Procel celular, então o equipamento tem eficiência. Vamos entender essa eficiência principalmente no quesito ar-condicionado. A avaliação do selo Procel e do Inmetro, hoje, a atual, que a gente já chama de antiga, ela leva em consideração o COP. COP é a eficiência em plena carga. Então, o quanto de energia elétrica ele consome versus o quanto de capacidade de refrigeração o equipamento te entrega. Então, num exemplo aí, um consumo de 0,8 kW de elétrica e o equipamento entrega 2,6 kW de refrigeração para o seu ambiente, o COP dele é de 3,25. O COP ele é o funcionamento do equipamento a plena carga. E relembrando que a gente falou na questão de capacidades de carga térmica, a gente dimensionou equipamentos para plena carga, mas isso corresponde a 2% no máximo de utilização do equipamento no ano. Então, você está fazendo uma leitura de eficiência do seu equipamento numa utilização muito pequena do seu equipamento. O que é 98% da utilização do seu sistema de ar-condicionado? Ele funcionando em cargas parciais. Então, a regra de etiquetagem atual, ela leva em consideração o COP, que é em plena carga, versus a nova regra de eficiência energética, a nova etiquetagem, que leva em consideração o índice de desempenho de refrigeramento sazonal, ou seja, o funcionamento do equipamento em cargas parciais. Então, não se deixe enganar em ver, por exemplo, você pega um equipamento que tem um compressor fixo, on-off, liga e desliga, aquele ar-condicionado que vive ciclando e partindo o compressor, que tem um alto consumo, versus o equipamento inverter, que modula a operação do compressor conforme a sua necessidade, ambos estão classificados em A na etiquetagem. Porém, isso daí está levando em consideração o funcionamento em carga máxima, em carga total. Em cargas parciais, o equipamento on-off ele não te dá cargas parciais. Ele liga e desliga sempre a plena carga. Então, o equipamento funcionando em cargas parciais é isso que é o interessante para a gente avaliar a questão de eficiência. Então, na questão de etiquetagem atual, o COP mínimo para ele receber a classificação A é de 3,23. A partir de julho de 2020, ela foi voluntária opcional e a partir de janeiro de 23 ela é uma classificação obrigatória. Então, você passa a ter uma classificação A, que era de 3,23 em cargas totais, para um IDRS de 5,5 em cargas parciais, para ser uma classificação A. Então, hoje, grande parte dos equipamentos inverter, que hoje são classificação A, ainda se mantém como classe A. Outros que não são tão eficientes acabam indo para classificação B ou C. E equipamento não inverter, ele vai cair hoje, muitos dos que estão lá em 3,23 de COP numa classe A, amanhã ele vai ser equipamento classe E ou F. Então, tomar bastante cuidado na questão de estamos indicando equipamento é mais barato, é muito mais barato, mas ele está te fornecendo uma eficiência, um consumo reduzido? Não. Então, toma cuidado em COP versus IDRS. Então, aqui, comparando-se as duas etiquetas que a gente tem de antiga versus a nova, então, a nova etiqueta ela tem 6 classes versus 4 classes da anterior, e ela vai te trazer a informação do consumo de energia anual versus o consumo de energia mensal e o IDRS, que é a eficiência em cargas parciais. Ela é obrigatória a partir de janeiro de 23, 31 de 12 de 22. Então,
muitos dos fabricantes ainda estão trabalhando na etiquetagem antiga, a gente tem que tomar cuidado com isso. E todos os equipamentos Daikin na linha Split e Multisplit, eles já atendem, além daquele 5.5 do IDRS considerado classificação A. Então, comprando equipamento Daikin, você fique tranquilo na questão de eficiência energética e baixo consumo que esse equipamento vai ter. E a linha X-Wing, inclusive, que é a linha de equipamentos com gás refrigerante R32, que a gente vai falar daqui a pouco, ela é uma linha que ela já atende uma etiquetagem que vai entrar em vigor a partir de 2026, que vai ser ainda mais rigorosa do que essa que está para virar agora em 2023. Então, os nossos equipamentos já atendem muito além daquilo que vai ser exigido a partir do ano que vem. Para finalizar a questão de qualidade, sustentabilidade, eficiência, consumo, eu trouxe aqui um videozinho, é coisa curta, são 5 minutos, de um case de retrofit de um sistema de ar-condicionado do Parque Cultural Paulista. Já é um case de 5 anos de idade. Eu tenho um carinho especial por ele, porque além da localização, da história do prédio, ele é um sistema que eu acompanhei toda essa questão de retrofit, então eu acho bem pertinente esse vídeo para a gente falar e encerrar o assunto de sustentabilidade. Em uma das regiões mais nobres do estado de São Paulo e um dos principais eixos corporativos da capital, foi construído o condomínio edifício Parque Cultural Paulista. Com imponente arquitetura de 20 andares e fachada espelhada, o edifício se destaca entre as principais construções da região. Ocupando uma área total de 21.637 metros quadrados, com população fixa de 828 usuários, recebe mensalmente cerca de 10.800 visitantes. Localizado na Avenida Paulista, o condomínio divide terreno com a Casa das Rosas, um dos mais importantes espaços dedicados à cultura. Nesta região destacam-se também as principais instituições financeiras como o Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro, banco japonês sediado no edifício. O empreendimento foi inaugurado em 1990 com um sistema de ar-condicionado que utilizava chillers de condensação à água e capacidade de 800 TR. Em 1999, o sistema foi ampliado com a instalação de mais 2 chillers com condensação a ar, totalizando 1000 TR. Chillers, torres e bombas estavam instalados na cobertura. Para se adequar aos atuais padrões de mercado, em 2015 o condomínio optou pelo processo de retrofit, substituindo o sistema de água gelada pelo sistema de volume de refrigerante variável, VRV. Acompanha a Daikin no mercado brasileiro desde a década de 1990. Neste período, a Daikin sempre possuía equipamentos de alta eficiência energética. Por isso, a escolha do condomínio edifício Parque Cultural Paulista foi os equipamentos VRV Daikin. Em casos específicos de edifícios que necessitam de um trabalho de retrofit, a requisição que se pede é que o prédio tenha a volta da efetividade operacional e que se possa diminuir custos operacionais de forma que o edifício consiga se manter inserido no mercado imobiliário. Para a execução da obra, a Arpol Conforto Térmico foi a empresa responsável pela implementação do sistema VRV, substituindo o sistema original com mais de 27 anos de uso por um sistema moderno e eficiente. O principal desafio da empresa Arpol Conforto Térmico para a instalação do sistema VRV da Daikin foi executar a obra com o prédio em pleno funcionamento
sem deixar os usuários sem o ar-condicionado. Com uma equipe treinada, conseguimos executar a obra dentro do prazo e com a qualidade exigida pelos projetistas. Na cobertura foram instaladas 40 unidades condensadoras com volume de refrigerante variável VRV Inova Daikin Série 4 com condensação a ar e gás refrigerante ecológico R410A, com capacidade de 30 HP por sistema, totalizando 1.200 HP. Também foram instaladas 324 unidades evaporadoras com capacidade unitária de 5 HP, distribuídas em 16 unidades por pavimento. Para controle e monitoramento, foi implantado o sistema iTouch Manager, com central de automação 24 horas, garantindo segurança, versatilidade e comodidade para o usuário. Para nós foi uma grande satisfação instalar o sistema Daikin no edifício, principalmente pela eficiência energética, redução de consumo de aproximadamente 60% e maior facilidade para os usuários que hoje podem ter os seus conjuntos ou andares acessados individualmente. A modernização do sistema representou economia de 33% no consumo total de energia. Considerando que o ar-condicionado é responsável pela metade desse consumo, a redução foi de 66%. Outro aspecto importante foi a economia de 60% do consumo de água. Este projeto também proporcionou uma redução da área ocupada por equipamentos em comparação ao sistema anterior. A ação conjunta das empresas que participaram do projeto foi determinante para que todo o sistema fosse modernizado sem interromper a rotina diária do edifício. VRV Inova Daikin. Tecnologias avançadas para obter excelente desempenho. Muito bem. Complementando uma informação que foi disponível no vídeo, esse vídeo do case ele foi feito no final de 2016, começo de 2017, onde nós não tínhamos o perfil de um ano de utilização do sistema ainda. Em 2017, ao longo do ano todo, aqueles 33% de economia, na verdade, eles chegaram a 40% de economia. Então, o consumo de ar-condicionado não de 66% de redução, mas de aproximadamente 80% de redução na questão consumo ar-condicionado no prédio. Ele foi feito e foi conseguido em relação à substituição dos equipamentos. Indo para o nosso último tópico, a questão de qual o melhor tipo de ar-condicionado. O melhor tipo de ar-condicionado, a gente vai falar não só nas tecnologias, mas também na questão indo para ambientes, quais os tipos de condensador, de evaporadoras a se usar para cada tipo de projeto, para cada tipo de ambiente. Então, só esclarecendo, se não me engano, foi a Priscila que nos perguntou na semana passada a questão dos splits, qual a diferença do Advanced para o Exclusive, para o X-Wing, enfim. O que acontece? O Split High Wall Advanced, ele está em phase-out. Ele era uma versão de entrada, onde simplesmente equipamento de primeira linha, melhor qualidade, com compressores inverter de baixo consumo. Então, ela está sendo descontinuada. Quem estiver comprando um equipamento desse, quem estiver com contato com o fornecedor que ainda tem esse equipamento e está oferecendo um bom preço, eu particularmente compraria, porque pode ficar tranquilo em relação à questão peças de reposição. Não é porque o equipamento daqui ele entra em descontinuidade na questão de família ou de modelo que ele vai deixar de ter peças de reposição. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um cliente que tem um split Daikin de 25 anos de idade que funciona perfeitamente e o flap, a aleta de insuflação, ela quebrou e eu consegui essa peça de reposição desse split de 25 anos de idade, entreguei na mão dele. Então, não tem problema em questão de idade do equipamento. Inclusive, esse de 25 ele era importado, a gente não estava produzindo no Brasil nessa época. O Split Exclusive, ele também está sendo descontinuado. Ele era a segunda versão acima do Advanced, que vinha com uma evaporadora que tinha um design para facilitar
um efeito de fluxo de ar com melhor distribuição, e ele vinha com kit de acionamento Wi-Fi. Então, ele era integrável através do kit no Wi-Fi da residência. E todos esses splits estão dando espaço para o X-Swing, que é a linha top de linha da Daikin hoje, com refrigerante, gás refrigerante R32. Então, todos os equipamentos de R410 estão migrando para o fluido de menor impacto ambiental, que é o R32. Se eu tenho equipamentos que funcionam no atual fluido que chamam ecológico R410, e eu for substituir por equipamentos de R32, pode ficar tranquilo, porque a infraestrutura, os diâmetros de tubulação, as bitolas de tubulação, as espessuras de tubulação e principalmente o ferramental que se usa para trabalhar e instalar um R410 também é o mesmo que se usa para o R32. Então, equipamento de melhor tecnologia, de melhor eficiência, de um fluido refrigerante que mantém ainda mais a integridade da camada de ozônio, é menos nocivo ao meio ambiente, com a mesmo tipo de instalação. Multi-Split Advanced, que nós já falamos várias vezes. A linha SkyAir é uma linha de splits, cassete e duto unitários de maior capacidade. Então, muitas vezes, num projeto, eu tenho um equipamento de multi-split atendendo os ambientes e eu tenho uma varanda gourmet que eu penduro num equipamento unitário de maior capacidade. Então, e outros tipos de utilização, muito utilizado também no varejo, em lojas, restaurantes, essa linha de equipamentos SkyAir. O VRV, que nós já falamos bastante deles, o Fit, o Home e o Inova, dando destaque especial para o VRV Home, que é aquele que, como eu falei, vem com o kit montado para tornar o VRV algo mais acessível a todos os projetos. Então, vem com as conexões DGT, o Header Pack, que faz distribuição para as unidades evaporadoras, e ele suporta até 6 unidades evaporadoras high wall. E ele já vem com automação embarcada via smartphone. Então, consigo controlar todo o meu sistema via smartphone, via Wi-Fi. André, posso trabalhar com o VRV Home e colocar um cassete de uma via? Não, isso já foge da característica de VRV Home. Você vai ter que comprar uma condensadora do VRV Fit e customizar suas evaporadoras conforme o seu projeto. VRV Home, com esse kit, com essa condição especial de comercialização, somente com evaporadoras high wall. E falando a questão daquilo que sempre me pergunto, o que é melhor, qual é o ideal, para que como que... E aquela velha palavra, depende. Então, depende de quê? Da utilização do seu sistema, da utilização do seu espaço, é um ambiente corporativo, ele é um residencial. Então, de acordo com o seu projeto de luminotécnica, que é aquilo que interfere bastante com o ar-condicionado na questão de utilização de forro, você vai optar pelo cassete uma via ou pelo cassete round flow. O cassete uma via, ele fica num dos perímetros do ambiente, então ele atende esse fluxo do ambiente, varrendo esse ambiente com fluxo de ar numa interferência menor na questão de projetos de luminotécnica, ele é bem visto. O cassete compacto, muitas vezes, em algumas capacidades, eu tenho esse cassete que pode ser facilmente encaixado naquelas placas de forro de 625 por 625, então é uma forma de cassete com 4 vias de insuflação, ideal para alguns projetos. Cassete 2 vias, muitas vezes eu tenho um ambiente na forma que está ali na figura, uma arquitetura esguia, onde eu preciso insuflar somente em 2 sentidos, existe esse cassete 2 vias. Duto Slim é um equipamento dutado e ele é bem compacto, porém ele não tem pressão estática para vencer uma rede de dutos muito grande. Então, equipamentos que a gente vê muito em quartos de hotel, onde você tem aquele hallzinho de entrada que dá acesso ao sanitário e depois te leva para o ambiente onde tem o quarto, propriamente dito, a cama, se faz esse rebaixo de forro nesse hallzinho de entrada do apartamento e se coloca aquela grelha, conforme está mostrado ali na figura, e faz um retorno por tabique de forro, por frestas ou então por uma outra grelha. Então,
é um equipamento que ele não te permite dutar com dutos muito longos, mas sim ter uma grelha para distribuição logo ali, próximo do equipamento. A Helena, na semana passada, mandou um questionamento, não sei se ela vai estar aí, sobre o que a gente faria na questão de quais as sugestões de trabalhar com rede de dutos numa edificação cheia de vigas. Então, via de regra, a gente tenta correr com os dutos em paralelo ao sentido das vigas, utilizando esse entre vigas, e numa questão onde não é viável correr nesse sentido paralelo às vigas e tem que correr na transversal, o que a gente costuma fazer, por exemplo, ali na figura onde tem o linear, eu criaria um rebaixo no forro, um elemento de sanca, alguma coisa nesse sentido, para que eu conseguisse correr, pelo menos num trecho, com o duto abaixo das vigas e transpor para paralelo às vigas e outros trechos. Então, seria mais ou menos isso a ideia, para prejudicar o mínimo possível a questão de pé direito. Essas máquinas de duto de maior capacidade, depende do projeto, eu particularmente não recomendo utilizar essas máquinas de duto de grande capacidade em residência e escritórios onde o silêncio, onde a máquina fica muito próxima da área climatizada, porque é um equipamento de um nível de ruído um pouco maior. Então, devido à robustez do equipamento, se eu colocar isso daí, por exemplo, num living, numa sala de estar, ele pode gerar um pouco de desconforto na questão de ruído. Então, em vez de colocar duas máquinas tamanho 200, aliás, colocar uma máquina tamanho 200 para atender o ambiente todo, minha sugestão é trabalhar com duas máquinas 100. Mais ou menos isso. Essas máquinas de piso, elas são bastante interessantes na questão de eu posso embuti-las, no caso desse equipamento sem carenagem, em elementos de alvenaria. Eu posso criar um móvel e colocar esse equipamento. O Highwall já é velho conhecido. Máquinas de teto muito presentes, principalmente em lojas, em varejo. Esse cassete aparente é uma máquina bastante interessante porque ele não tem toda essa carenagem, essa estrutura do cassete que vai no entreforro. Ele é um cassete totalmente abaixo do forro. Então, onde eu tenho limitações de pé direito, de entreforro, eu posso trabalhar com essas máquinas que ela fica 100% abaixo do forro. E as AHUs que funcionam junto com o sistema de VRV para atender grandes ambientes onde eu não tenho zonas distintas de temperatura. É tudo um open space, uma coisa homogênea. E a Daikin disponibiliza para esses tipos de evaporadora o serviço de pintura automotiva das unidades. Então, são 2, 4, 6 cores disponíveis e esse serviço ele pode ser contratado pelo cliente com a própria Daikin e te dá a garantia total de funcionamento de operação do equipamento, que você não vai precisar envelopar ou mandar num pintor para fazer uma pintura automotiva. Você já consegue esse serviço direto com a Daikin. E para encerrar, que o nosso tempo já estourou, inclusive, vamos falar do nosso assunto bônus, que é o que a gente pode e o que não pode fazer na questão de esconder as condensadoras do ar-condicionado. Então, ambientes onde eu não tenho uma área técnica específica disponível para instalar as condensadoras, alguns apartamentos mais antigos que eu não tenho essa área técnica, eu tenho que conviver e dividir espaço de uma condensadora com o restante de uma ambientação numa varanda gourmet, o que eu posso ou o que eu não posso fazer. Aqui não existe receita de bolo. Eu não consigo falar para você, faça isso, não faça aquilo. Mas eu vou trazer a vocês para uma conscientização de um bom senso na questão do que a gente pode ou não pode fazer. E, na dúvida, consulte a gente, fale com a Daikin. Só falando um pouco de questão de equipamentos. Eu tenho ali uma condensadora, a parte traseira dela e lateral, onde eu tenho essas áreas de serpentina, onde eu faço a admissão do ar para fazer a troca térmica. E na parte frontal, esse gradil, onde o ventilador descarrega o ar quente para o meio externo, depois de ter realizado a troca térmica. Então,
veja bem, você tem uma área de X metros quadrados, tanto para a admissão do ar na serpentina, quanto de X metros quadrados em design circular para a descarga do ar. Então, antes de prever qualquer elemento, seja treliçado, seja um vazado, seja um aramado, ou seja o que for que vai te ajudar a disfarçar e harmonizar a condensadora dentro de um ambiente, pensar bastante na questão de o quão de área livre eu tenho que deixar disponível para essa captação e para essa descarga de ar. Então, você veja, por exemplo, aqui, nessa foto do meio, a pessoa deixou um treliçado de madeira com um vão livre aí de pelo menos, dá a impressão de ser uns 45% do que ele tem de área em vão livre. É o suficiente? Eu não sei. A gente teria que ver em questão de vão livre, que aí está para admissão e a descarga está sendo feita direta para fora. Esse vão livre ele é o suficiente para captar toda essa área em metro quadrado que a gente está captando de ar para renovação. Então, não existe receita, a gente tem que tomar esses cuidados e, de antemão, eu já sinalizei, por exemplo, esse segundo caso, onde esse ripado de madeira ele está com vãos muito estreitos. Ótimo, excelente, você disfarçou completamente a sua condensadora, que está, inclusive, pelo que imagino dessa foto, fazendo uma descarga lá para fora, pelo gradil, pelo peitoril da varanda. Mas você tem uma área de admissão muito pequena, isso daí não está dando nem 15%, 20% da área total. Então, você está restringindo uma captação de ar. O que isso implica, o que isso impacta? Você vai ter perdas de eficiência do seu equipamento, ele não vai refrigerar a contento, e você diminui também sensivelmente a vida útil do seu equipamento, que ele vai estar trabalhando em condições extremas, e você muitas vezes pode ter o equipamento desarmando porque não está tendo a troca térmica necessária na condensadora. Então, tomar cuidado, porque muitas vezes prezar 100% da estética vai te prejudicar no funcionamento do equipamento. A gente precisa, nesse caso, ter um certo equilíbrio entre a composição do equipamento em estética versus a eficiência propriamente dita. Alguns casos aqui me chamou bastante atenção essa primeira foto, onde eu tenho esse móvel em azul com pouquíssimas frestas. A impressão que eu tenho é que foi passado para quem executou para o cliente. Na hora que você for utilizar o seu ar-condicionado, você abre a porta. E eu tenho certeza que vão ligar o ar-condicionado lá dentro e ninguém vai abrir isso daí para abrir essa troca térmica. Então, é bem complicado você restringir a questão de área de troca, área livre, e em detrimento de manter estética, e você não vai ter um equipamento de ar-condicionado funcionando a contento, você vai prejudicar o seu equipamento. A foto ali, ela de baixo, você tem um gradil de madeira, me parece madeira, com uma área livre até interessante, e você restringiu a passagem do ar com almofadas. Então, vamos avaliar a questão de área livre e obstruções. Aquela outra foto que fizeram um elemento aí de palha, ratã, não sei exatamente que material é esse, que inclusive conversa com os móveis da varanda. Você tem uma trama muito fechada, você não tem área livre de captação e de descarga, principalmente de ar, nenhuma. Isso daí você está prejudicando bastante o seu funcionamento do ar-condicionado. Então, em si, pensar em soluções para isso, tomar cuidado não só com a estética, mas também com respeito à área livre daquilo que você tem para fazer a descarga do ar. Idem para estes outros. Dá a impressão também que nessas duas fotos, a do meio e da direita, foi recomendado, quando você for usar seu ar-condicionado, você abre isso daí para ver ventilação, e com certeza a gente não vai ter isso daí aberto e vai prejudicar o funcionamento. E outros casos. Me chamou bastante atenção essa última foto, na qual, para a descarga do ventilador, a pessoa pensou na marcenaria com um gradil em tela. Então, você abriu bastante a questão de área livre para descarga. Isso daí foi bem pensado. E uma coisa que me aterroriza bastante é a questão de disfarçar unidades internas
dentro de móveis com esse treliçado, esse gradil. Hoje nós já temos outros recursos, que é trabalhar com cassete uma via, ou trabalhar com o iColor para trazer uma pintura que harmoniza com o restante do seu trabalho, do projeto, para ficar menos impactante o ar-condicionado no seu ambiente. Então, repensar muito na questão de o cliente pediu para disfarçar isso daí. Vamos reposicionar a evaporadora, vamos fazer qualquer coisa, mas isso é muito perigoso na questão de distribuição de ar. Então, foi isso. Nós, na semana passada, só recapitulando, nós vimos os tópicos de Daikin no Mundo, VRV, mais caro e espaço no forro. E hoje nós encerramos a nossa jornada do Descomplicando o Ar-Condicionado com Daikin no Brasil, um pouco mais de VRV, as questões de saúde e sustentabilidade e melhor tipo de ar-condicionado e o que a gente tinha de sugestões para se pensar num disfarce para as condensadoras quando elas ficam instaladas em ambientes. Ultrapassei um pouco tempo. Maria Célia, é contigo. Sim, temos uma pergunta interessante que o pessoal muitas vezes pensa em termos de resfriamento de alimento, né? É possível usar ar-condicionado em cozinhas? E no caso de cozinhas industriais, qual é o melhor sistema que você recomenda? É possível utilizar ar-condicionado em cozinhas, levando em consideração que você tem ali um fogão, uma cocção, fornos, fontes de calor, e você tem, na maioria das vezes, um exaustor, uma coifa que está pegando grande parte do ar que se tem na cozinha e jogando para fora. Então, é possível sim, desde que tenha bastante cuidado em pedir um profissional da área de projetos para avaliar quais são as fontes internas de calor, quais são as perdas, seja por exaustão, por coifa, e com isso ele vai dimensionar um ar-condicionado em capacidade, que pode ser o split, pode ser o VRV, pode ser um fan coil, pode ser água gelada, pode ser a tecnologia que for. O importante é estar bem dimensionado em capacidade. Vai estar, se você for pegar em relação à área, num dormitório, ele vai estar, em comparação, metros quadrados superdimensionado, porém ele está atendendo uma área que tem uma dissipação térmica dele, tem fontes internas de calor. Então, é possível perfeitamente, desde que se leve isso em conta. E, principalmente, você estando diante da cocção, diante do fogão, você tem essa fonte de calor te irradiando direto no seu corpo. Então, você vai ter uma sensação térmica agradável no ambiente, mas numa proximidade de fonte de calor, você vai sentir realmente o calor sendo emanado dessa fonte. Então, tendo-se essa noção, cozinhas industriais, mesmo princípio, porém numa dimensão maior. Você já falou outro dia sobre quanto é necessário para o cassete, né, de vão interno, e as pessoas aí ficaram na dúvida, falando, bom, você mostrou que não deve, e então querem sugestões do que seria ideal para se disfarçar a condensadora do lado externo. Aí, se é possível fechar em cima e deixando as laterais abertas, o que você sugere? Nós temos esse grande problema de prédios de 10 anos para mais antigos, eles não têm essa área técnica. Geralmente isso que acontece, ou então essa área técnica é um canto que divide espaço com o ambiente de uma varanda gourmet. Realmente, a sugestão é, a princípio, uma condensadora ela foi feita para trabalhar ao tempo, sem nenhuma obstrução, sem nada. Em havendo-se necessidade de esconder essa condensadora, trabalhar com treliçados, com elementos vazados, de forma que você deixe a maior área livre possível. Então, de repente, o que você pode fazer? Pintar ou envelopar uma condensadora numa cor preta e dentro desse treliçado você trabalhar com uma cor escura, que daí você não tem efeito de luz, então mesmo com treliçado mais aberto, de vãos mais abertos, você não tem essa visão tão evidente do equipamento que está lá dentro. Ou então,
trabalhar com paisagismo. Eu faço um treliçado maior para disfarçar e trabalho com paisagismo, com vasos, com plantas ali para disfarçar ainda mais, mas de qualquer forma respeitando principalmente as questões de área livre, de captação e de descarga de ar. Isso é bastante importante. Eu acho que é importante o pessoal entender também o dimensionamento, né? Porque não importa o tamanho dessa caixa que seja feita, digamos assim, o importante é que tenha área de circulação à volta toda, né, do ar. É isso que Exato, importa. e não só levando em consideração essa tomada e descarga de ar, mas também prezando pela questão de espaços para acesso para manutenção. Você muitas vezes Claro. enclausura de uma forma a causar um impacto muito pouco em relação à estética do ambiente, mas você abriu mão de ter espaços necessários para circulação, para acesso a uma eventual manutenção, que é sempre necessária. E, em se havendo uma quebra ou uma necessidade de manutenção, muitas vezes você prejudica outros elementos que são caros e que estão ali compondo a estética do ambiente para poder chegar na máquina. Isso daí tem que ser bastante bem pensado. Sim, aqui uma pergunta que até eu respondo, né? Olha só, né, petulância. Se a Daikin também fornece cortinas de ar, né? Tudo que vocês fazem é voltado para a climatização, né? Então, eu acredito que sim, né? O Ou elemento não, só falta não. cortinas de ar é um elemento que a Daikin provavelmente tenha disponível no line-up, sim, mas para comercialização no Brasil, não. Então, Ok. cortinas de ar é um equipamento que nós não temos disponibilidade no line-up no Brasil. E uma pergunta interessante, se o streamer também umidifica? Não, o streamer ele trabalha no sentido de destruir e de neutralizar esses elementos nocivos à saúde. Ele não desumidifica. Uhum. Nem umidifica, nem desumidifica. Entendi. Aquele purificador por ambiente é como aqueles equipamentos pequenininhos de ar-condicionado portátil que vende por aí, é isso? Você põe por ambiente aquilo? Exato. Ele é portátil, ele pode ser ir de um ambiente para o outro. Diferente do ar-condicionado portátil, que tem aqueles tubos que você tem que levar na janela para tomar descarga de ar. Não, ele funciona mais como aqueles circuladores de ar, aqueles pequenininhos, um ventilador, vamos dizer assim, que você pode carregar de um ambiente para o outro, e a função dele é, nessa movimentação, esse tipo de equipamento ele tem ventilador interno, então ele trabalha no sentido de captar e soltar o ar para fazer essa regeneração, esse tratamento do ar, que o streamer acoplado numa evaporadora de ar-condicionado, ele utiliza do ventilador do ar-condicionado. Então, no caso desse equipamento portátil e compacto, ele vem com ventilador. Ok, então assim, eu posso ter um ou dois numa residência, eu levo para onde está sendo usado o ar. Exato, lembrando que ele não tem uma função de tratamento de temperatura, ele não vai refrigerar o seu ambiente, ele vai fazer a purificação do ar trabalhando em paralelo com o seu ar-condicionado. Sim. Aquele multisensor Rayleigh, ele é excelente para edifícios, mas no caso de uma residência, você aconselha ou você acha ele dispensável um cuidado excessivo? Ele tem um custo tão pequeno em relação, eu não vou ter valores agora para te falar uma residência de tantos metros quadrados versus um Rayleigh, quanto custa. Mas em função do sistema para uma residência, ele tem um valor tão pequeno. No caso, vamos dizer, de um escritório com várias salas, um Rayleigh em cada sala, um Rayleigh em cada sala de reunião, isso daí seria o ideal. No caso de uma residência, talvez um único Rayleigh num ponto estratégico da circulação que dá acesso aos dormitórios já seja o suficiente. Você consegue ter uma média da qualidade do ar. Isso daí você está sempre movimentando, abrindo e fechando portas. Então, um ou dois Rayleighs numa residência, não precisa colocar em todos os cômodos, mas é bastante interessante, bastante importante, sim. Sim. E no caso de assembleias de condomínio, se o pessoal tiver interesse, entre em contato com vocês para vocês fazerem a apresentação?
Nós temos essa questão de podemos, no caso de condomínio, edifício comercial, necessitando de um retrofit, a gente faz esse trabalho de fazer toda essa apresentação de conceitos para uma assembleia de condomínio, sim. No caso de residenciais, lançamentos ou entrega de chaves, a gente também participa e leva o conceito não só de Daikin, mas do ar-condicionado para todo mundo. A nossa intenção é compartilhar informações, compartilhar experiências e culturalizar o mercado. Não é ensinar ninguém, não é impor nada a ninguém. A gente quer... E o quanto mais a gente conseguir compartilhar informações, vai ser mais interessante, porque a gente vai ter designers trabalhando para uma condição ótima de instalação de ar-condicionado. A gente vai ter, antes do trabalho do designer, onde entra um arquiteto, onde entra um engenheiro civil numa concepção de um projeto que ainda numa edificação não existe, onde está sendo embrionário, a gente já consegue participar junto com profissionais que vão ter essa noção de o que é necessário para a gente ter como infraestrutura de ar-condicionado, em termos de área técnica, em termos de espaço, em termos de vãos para ventilação. Então, os projetos, é essa a nossa intenção, que as coisas comecem a nascer ideais para ar-condicionado, independente de se comprar Daikin, se comprar outra marca, o mundo ideal para o ar-condicionado. É isso que é importante. Estão perguntando de quanto em quanto tempo é necessário feita a limpeza do ar-condicionado. Eu vou lhe dizer uma coisa, se ninguém assistiu ainda à limpeza, eu aconselho a ficar prestando atenção quando as pessoas estão limpando. É chocante uma cidade como São Paulo. Eu já vi, fotografei, o cliente quase morreu quando ele viu. Ele falou, não acredito que eu estava respirando isso. Então, assim, eu acho que depende também do bairro, né? Por exemplo, numa Faria Lima, numa Marginal Pinheiros... Depende do bairro, depende da utilização do ambiente, depende do tipo de imóvel. Então, numa residência que eu só uso o meu split no meu quarto à noite, antes de dormir, das 18 às 22, na sala onde eu estou assistindo TV. A utilização ela é muito pouca em relação diferente do prédio corporativo, onde eu ligo o ar-condicionado às 8 e desligo às 20. Então, a quantidade de ar que circula nos filtros num edifício corporativo ela é muito maior do que aquilo que circulou na sua residência. O ideal é que, para residências, a gente pense numa empresa específica para fazer essa manutenção preventiva pelo menos a cada 6 meses, ou então início de período, vai começar o verão, chama, ou começou a esquentar, enfim, a gente manter sim uma periodicidade de 6, 8 meses, pelo menos um ano, uma periodicidade de manutenção desses equipamentos. Para você ter uma ideia, eu uso o ar-condicionado praticamente todos os dias aqui em casa, e essa limpeza básica de tirar o filtro, enfiar debaixo da torneira, lavar e colocar, eu faço mensal. Uhum. E a limpeza mais profunda, onde se higieniza serpentinas, etc., daí eu chamo a cada 6 meses. E verifica o gás, etc. também, verifica né? Gás, verifica pressões, verifica a parte elétrica, ajustes, apertos de parafuso, toda a parte de bornes de elétrica, ele faz tudo, troca de filtros, limpeza de filtros. No caso de edifício corporativo, uma frequência menor, 2 meses, 1 mês. Muitos dos casos é mensal que se faz essa limpeza. Sim. Os equipamentos mais antigos, no caso do ar quente, né, no inverno, se aconselhava não permanecer com o equipamento ligado por causa de ressecar o ar, etc., e se dizia que era interessante ligar o equipamento, deixar o quarto fechado e na temperatura que se quisesse, e depois, na hora de dormir, desligava e mantinha o quarto aquecido, que tirava aquele ar frio e úmido. Como funcionaria hoje em dia? Da mesma forma que, para refrigerar, se eu fizer isso e desligar, daqui 1 ou 2 horas eu vou estar com o ambiente quente de novo. Mesma coisa para o aquecimento, eu vou aquecer para a hora que eu for dormir, mas depois, passadas 2 horas, eu vou ter que duplicar a quantidade de edredom que eu estou usando para me cobrir. Então, eu diria que é mito
Na verdade, um ar-condicionado bem dimensionado e bem regulado, então você setou, você colocou o seu set point de temperatura para uma temperatura agradável, ele vai funcionar a noite toda, principalmente na questão dos inverters, então ele vai manter uma condição constante e não é para trazer esse desconforto. Então, muitas vezes você, num dia muito frio de 5 graus, você acha que está muito frio, vai regular a temperatura do seu ar-condicionado para aquecimento em 30. Isso daí realmente vai te trazer um desconforto, principalmente se você entrar e sair do ambiente. Então, numa condição de inverno, numa condição de verão, eu regulo o meu ar-condicionado para 23 graus, que é um número meio que mágico e é um número confortável. Muita gente às vezes prefere menor, mas em média 23 graus é uma temperatura confortável para o verão. No inverno, eu tenho que regular a temperatura um pouco mais baixa, então geralmente 18, 20 graus é uma temperatura ideal para se setar o seu ar-condicionado no inverno para aquecimento. Ele já vai te dar uma sensação confortável bastante grande. Sim. E eu estou perguntando se as temperaturas marcadas nas evaporadoras são reais ou aproximadas. A temperatura não necessariamente reflete a temperatura do seu ambiente se a distribuição do ar não for homogênea, né? A temperatura que é sentida no sensor de retorno do ar-condicionado, ela pega aquela mistura e aquele ar está entrando na evaporadora. Então, se ela está marcando 18 graus naquele display da evaporadora, é porque está entrando ar ali a 18, mas em determinado ponto do quarto, se não há uma distribuição de ar ideal, pode ser que você tenha 20, 22, 24 graus. Então, tudo isso depende da distribuição, do posicionamento da sua evaporadora. Sim. Uma das coisas que foi perguntado na semana passada, e eu acabei não falando, a questão de a limpeza do ar-condicionado, ela é feita em loco ou precisa desmontar e tirar equipamento para levar e limpar. Então, a manutenção geral, a manutenção periódica, a manutenção preventiva, ela é feita sem necessidade de desinstalar o equipamento, seja um high-wall, seja um cassete. Existem aparatos que se acopla à evaporadora, então tira-se o painel do cassete, se acopla esse aparato e o cara vem com a lavadora, com a VAP, e consegue lavar a serpentina sem inundar o seu ambiente. Então, sempre que eu falo, prioriza no ambiente mais refinado utilizar a rede de dutos e o ambiente numa área adjacente do ambiente que você está utilizando, não é nem por conta de você correr o risco de inundar o seu ambiente, estragar as coisas numa manutenção, numa limpeza. Mas é para evitar de funcionários circulando ali também. Ele vai circular, ele vai trabalhar. E pode acontecer de sujar, mas no ambiente que não é o nobre, onde está sendo atendido pelo ar-condicionado. Mas, de forma alguma, você consegue, sim, trabalhar com essa manutenção preventiva, com essa limpeza, sem necessidade de tirar. É muito raro você precisar tirar uma evaporadora. Naquele caso daqueles dutos imensos, né, de áreas comerciais, corporativas, se utilizava, né, um robozinho que fazia a limpeza do duto em si. Como funciona no caso desse duto menor de residência? Vai se limpar a condensadora, né? E como é que funciona no caso desses dutos para se manter a limpeza? Geralmente, o que se faz são janelas de inspeção nos dutos, então, de trechos em trechos com janela, então, onde eu não tenho uma área suficiente para correr com o robozinho, é um funcionário mesmo abrindo essas janelas, essas portas de inspeção no duto e fazendo uma higienização. Mas então se utiliza o robozinho também, nesse caso? Dependendo da seção do duto, sim. Tá, ok. E aqui outra pergunta é se é verdade que não se pode instalar condensadora próxima a respiradores de aquecedores. Não só isso, mas a questão de... respirador de aquecedor é onde o aquecedor está jogando o ar quente, não é? Para o meio externo. Então, é bem complicado a gente falar isso. Inclusive, duas condensadoras, a gente tem que tomar muito cuidado na posição de uma condensadora em relação à outra, para que essa aqui não jogue ar quente na admissão do ar fresco da outra. Então, realmente, existe isso de você ter esse cuidado de
não instalar uma fonte de ar quente próxima de uma condensadora, porque em vez de captar o ar fresco para fazer a troca térmica, ela pode estar captando ar quente. E isso é em relação à descarga de um aquecedor ou a própria descarga de uma outra condensadora. Uhum. E uma coisa que o pessoal tem feito muito, e eu já vi, inclusive, em alguns edifícios novos, o pessoal faz o fechamento de vidro até um certo ponto da varanda e depois deixa um pedacinho para colocar a condensadora, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Pelo jeito, não é o ideal, né? Eu já vi muitos casos em que o próprio guarda-corpo da varanda ele é em vidro e um trecho dele é um ripado metálico, alguma coisa nesse sentido, onde a pessoa vem, encosta a condensadora fazendo a descarga ali e o morador ele faz um enclausuramento em vidro dessa condensadora, respeitando-se os acessos para ter acesso à manutenção. Pode ser feito desde que se garanta que esse gradil onde faz a descarga tem área suficiente também para fazer a captação. Então, eu estou posicionando meu ventilador rente ali ao gradil onde eu estou descarregando e a outra área do gradil ela está captando ar. Então, é viável, sim. Tudo é uma questão de se estudar, mas Quando existe essa opção, né, de ter essa veneziana na frente, digamos assim, né? Porque em alguns lugares é só totalmente vidro. Em alguns lugares é totalmente vidro e o morador realmente sofre. Ele tem uma condensadora jogando ar quente dentro da varanda, que é o ambiente que ele utiliza como área social, né? Ok. Então, é bastante complicado. Muitas vezes, em se permitindo no condomínio, ele instala a condensadora de forma que, se ele abrir 2 vãos de vidro, ele tem pelo menos a descarga, então ele capta o ar interno e descarrega o ar quente para fora. Muitos condomínios não aceitam na questão de estética de fachada, né? Sim, entendi. Alguma pergunta a mais? Aproveitem que temos o André aqui para esclarecer todas as nossas questões. E não sei se foi deixado no chat pela Luciana, pelo pessoal da BD, Foi o colocado e-mail de o seu vocês contato, né, foi colocado o seu contato, foi colocado o contato da IKIM também, e também através da BD, né? Vocês podem falar Claro. conosco, eventos@abd.org.br, ou os dados que estão no chat aqui do André, para tirarem as dúvidas. Tem mais uma pergunta. Existem exigências para a centralização das condensadoras Highwall, ou elas já conseguem fazer um controle geral do ambiente, apesar da posição? O Highwall ele tem esse fluxo de swing na aleta e alguns deles têm no sentido horizontal. O ideal é que se centralize, mas nem sempre é viável, nem sempre é possível. O que eu recomendo, isso já é uma questão particular minha e eu já vejo muito isso em projetos, no caso principalmente de dormitórios, onde a gente tem o Highwall ar-condicionado, que esse Highwall ele não seja instalado de frente para quem está ali deitado dormindo, que a pessoa vai receber todo esse fluxo de ar gelado. Então, principalmente em dormitórios, o ideal de se instalar o Highwall é na cabeceira da cama, onde ele vai jogar o ar no sentido contrário e não vai pegar aquele ar gelado diretamente em quem está ali dormindo. Porque o ambiente você seta ele, por exemplo, para 23 graus, para que ele atinja os 23 graus no ambiente, a temperatura do ar que está sendo insuflado, que sai da evaporadora, ela sai a 10 graus a menos. Então, sai a 13, 14 graus para manter o seu ambiente 23. Então, estando dormindo e recebendo um jato de ar de 13 graus, não é muito confortável, não. Sim. Alguém mais? E se não tivermos, podemos encerrar. Lá, você recomenda o uso de defletores comum em condensadoras Highwall? Aqueles defletores eu já vi muito para vender isso daí no Mercado Livre, no site de compra, no site de venda aí, que são aquelas peças de acrílico que se encaixa no Highwall para evitar jogar o ar para cima. Jogar o ar para cima.
O próprio ar-condicionado, o próprio controle, ele já te dá essa variação de poder fixar o ângulo da aleta de forma a você evitar esse desconforto. Então, eu já vi muitos lugares instalados, eu particularmente não recomendo, porque você está restringindo o fluxo de ar, então você está criando um anteparo e jogando esse ar, muitas vezes esse defletor ele joga o ar para cima, o ar bate no teto e já retorna para a máquina, então ele Isso que eu ia falar, ele já pega o perde retorno, né? eficiência, ele perde eficiência em atender o ambiente, você já está jogando o ar tratado direto para o retorno. Isso, Muitas você vezes tocou num acontece. assunto importante, André, que as pessoas encostam o aparelho no forro e não sabem, muitas vezes o pessoal não sabe que aquela gradezinha em cima é o retorno de ar utilizado do ambiente para que seja filtrado e resfriado novamente e volte por baixo, né? Então, acontece isso do defletor jogar para cima e também as pessoas não podem encostar. Tem que manter É o uma ideal, distância. pelo menos 10, 15 centímetros, não só pela questão de restringir o retorno do ar, mas também para que o técnico possa abrir isso daí, sacar o filtro e fazer a limpeza. Sim. Se você encostar, você não tem esse acesso da tampa a levantar e poder sacar o filtro. Aí a outra pergunta, em dia muito quente, pode-se ligar o split logo em 20 graus ou ir reduzindo a temperatura gradualmente? O ar-condicionado inverter, de que forma ele funciona? Na hora que você liga e seta a temperatura que você quer para o seu ambiente, então, dias de 38, 40 graus, eu quero que meu ambiente seja aqui a 23. Eu já posso ligar setado a 23. Ele vai trabalhar a plena carga do compressor para trazer o mais rápido possível o seu ambiente nessa condição de 23. E assim que essa temperatura se estabilizar, ele diminui o funcionamento do compressor e mantém essa temperatura na constante. Então, vai mais a questão da sua sensibilidade em sair do ambiente não climatizado e entrar em um climatizado, em querer sentir esse choque mais rápido ou menos rápido. Se você chegar em casa e ligar nos 23, você vai ter o seu ambiente em 23 em 10 minutos. Se você ligar a 25, ele vai chegar em 25 em 10 minutos e você vai abaixando para ter essa diferença de temperatura em relação à externa com mais lenta por conta da sua saúde, da sua sensibilidade à variação térmica. Isso daí depende muito do usuário e não da tecnologia do equipamento. Ok, eu acho que agora o pessoal podia depois mandar as perguntas para, quem sabe, fazermos uma outra sessão, não é? Claro, estamos aí à disposição e vamos trazer essa cultura do ar-condicionado para o mercado, para vocês que são formadores de opinião, são especificadores, para que nem você nem seu cliente seja enganado com a questão de é assim que funciona. Então, se a gente não souber como funciona, pelo menos ter bagagem para questionar o porquê das coisas é bem interessante, é bem importante. E sempre procurar um projetista, né? Muito mais do que o pessoal tem o hábito de ir direto nas lojas e o vendedor quer vender equipamento, né? Então, ele Muitas vezes vende... você chega na loja sem saber qual a capacidade que você precisa e o vendedor te empurra muitas vezes aquilo que ele tem disponível à pronta entrega, ou que ele está com capacidade encalhada. Então, é bom que pelo menos se converse com um profissional da área antes para saber, ter uma noção do que se precisa comprar em termos de capacidade, de tipo de tecnologia, é bem importante. Ok. Ok? Muito obrigada, André. Eu agradeço a vocês todos que estão conosco aqui. Diga, André. Eu agradeço, passamos quase 15 minutos dessa vez, mas agradeço a disponibilidade de tempo de vocês. Esse bate-papo, para mim, foi muito agradável. É muito gostoso falar com o público da ABD, falar com vocês, e fico à disposição de esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado e que não tenha surgido no momento e pensou nisso depois, manda e-mail para a gente vai conversando com vocês, a gente responde. Muito obrigado. Ok, obrigada. Boa noite a todos. Até logo, boa noite.